Shalom, Aleisha, irmãos, Baruch Hashem Yahweh, nosso Abba, nosso Pai Celestial, nosso Criador, né? Os verdadeiros nomes do Criador e do nosso Libertador Salvador, que eles foram revelados, Yahweh e Yahusha. Revelados como, irmãos? Revelados pelos achados arqueológicos. Quantos achados arqueológicos? Isso aqui que eu estou lendo, terminando de ler, os achados aqui arqueológicos das escrituras de Mag Hammadi, né? Mas eu tenho vários outros aqui, de Enoque, das escrituras, das bíblias apócrifas, que eles foram considerados apócrifos. Eu quero trazer aqui para vocês, irmãos, um estudo maravilhoso. Muitos irmãozinhos, né, que não estudam, irmão. Olha só a minha mesa de estudo, como que está aqui, irmão, ó. São vários documentos, pilhas de documentos, bíblias, pilhas, né? Aqui, ó. Sagrada Escritura hebraica, né? Documentos dentro do computador, documentos, tudo aí, irmão, ó. Pilhas e pilhas. Todas as epístolas, cartas de Paulo, você entendeu? Então, irmãos, pra gente estar questionando, às vezes, né? E tá aí levando o evangelho, a gente tem que pelo menos ter estudado, né? Ter estudado e pesquisado, porque através de estudos, de pesquisas, de achados arqueológicos, de pedras que estão escritas aí há 4, 5 mil anos atrás, de pergaminhos de couro de carneiro ou de papiro, né? Que foram descobertos na ilha de Qumran pelos essênios, escritos e guardados dentro dos vasos. Em 1948, ali aqueles beduínos acharam vários documentos que estão sendo transliterados agora, né? Alguns documentos que eu tenho aqui, a Septuaginta, depois eu vou mostrar para vocês, lá dos gregos koinés, né? E também tem as transliterações dos pergaminhos diretos com os nomes verdadeiros do nosso Pai, do nosso Salvador, do nosso Libertador Yahshua Mashiach, que são as Sagradas Escrituras hebraicas, irmãos. Então existe todo um enredo, toda uma história atrás disso tudo, né? Você entendeu? Eu vou contar para vocês, né? Isso tudo teve um início e tudo terá um fim, irmãos. O papai, quando criou tudo isso aqui, o nosso Abba, nosso Pai Celestial, ele, com todo o amor que tem por todos nós, por todos os filhos, porque nós somos herdeiros, filhos de Yahweh, o papai nos programou toda a trajetória nossa desde o momento da rebelião celestial. Então houve ali na morada celestial uma rebelião comandada ali pelo querubim, anjo de luz, Lúcifer, hoje conhecido como demiurgo Lúcifer. E ele seduziu ali, irmão, naquele momento da rebelião, na morada celestial, no cosmos, infinito cosmos, no corpo celestial. Imagina o micro, imagina o macro. O micro é aqui onde nós estamos, né? E além do mais, é quando a gente entra dentro de um corpo. Imagina você com uma câmera microscópia, né? Que consegue detectar aí 2, 3 mil partículas menor do que esta do qual nós enxergamos, micros, né? E você vai ver que esse corpo é complexo. Agora imagina o corpo celestial do macro, é como se fosse dentro do nosso corpo. Então esse planeta Terra, dá para entender que fosse uma célula cancerígena, você entendeu? Contaminando o corpo, o nosso corpo, matando o nosso corpo. Uma célula cancerígena se multiplicando, você entendeu? E destruindo as benignas, você entendeu? Que são as malignas, matando um corpo. Tá? Um corpo carnal. Agora imagina você no macro, aqui esse planeta Terra, sendo destruída pelo demiurgo Lúcifer e todas as potestades demoníacas, destruindo esse planeta Terra. É o que nós estamos diante, enxergando. Quem tem discernimento espiritual está conseguindo enxergar, irmão. Quem não tem discernimento espiritual, irmão, está navegando. Navegando aqui, sem entendimento nenhum, vivendo cada dia, você entendeu? E não tem entendimento. E ainda quer, assim, trazer o conhecimento dele de boteco, de bar, né? Ele aprende nos botecos, nos bar, ou às vezes dentro de uma denominação,
Porque hoje nós temos o pleno entendimento que dentro das denominações não ensina toda a verdade, irmão. Ensina lá algumas coisas ali que eles acham conveniente para eles. Pagar dízimo, prosperidade, você entendeu isso, aquilo outro. Ah, vamos reformar a igreja, vamos gastar com o padre. Você entendeu? Ah, não se preocupa com o dinheiro que vocês estão dando aí, se ele está comprando terra, depois o papai acerta aqui, se está comprando avião a jato, você entendeu? Se fizeram banco, se é dona de trilhões em ouro do banco. Não esquenta com isso não, tá? Isso aí, você entendeu? Depois, mas os caras estão gozando das mordomias, todos assalariados, pá. Todos esses que estão dirigindo gente nesse mundo, irmão, não dirige de graça. Tudo é por causa do Deus desse mundo, mamon, dinheiro, salário. Você entendeu? Então, por que o cara monta uma igrejinha aqui, irmão? Presta muita atenção, irmão. Por que o cara monta aqui uma denominação? Uma denominação, igreja criada por homem. Porque o nosso Pai, o verdadeiro Yahweh, e o nosso Salvador, aquele que veio e nos libertou desse mundo, ele foi bem claro, e ademoestou tantas vezes através de profetas, através de apóstolos, e ele mesmo, quando esteve aqui nesse mundo encarnado, disse: não criei religião. E quando ele chegou lá naquele templo, ele pessoalmente encarnado, quando ele viu aquilo, ele falou assim: bando de serpente, Satanás, vocês estão fazendo da casa de oração, que seria uma casa de oração, vocês estão fazendo comércio. É o que nós vemos hoje, irmão, é o que eu vou passar para vocês aqui num vídeo. Comércio. Todos esses donos de denominações são donos de comércio, com CNPJ, com funcionário, você entendeu? E tem lucro, tem que ter lucratividade, e tem custo, tudo isso. Então, todo esse dinheiro, se a gente fosse ver de cada cidade, entre todas as denominações, porque todas as denominações, entre a católica, apostólica, romana, as derivadas, as crentes, você entendeu? Maçonaria, você entendeu? Espiritismo, tudo isso deriva-se do cristianismo. Todos eles levam um nome colocado aqui pelo sistema babilônico, que é de Deus e Jesus. Todos congregam, você entendeu? Não importa como. Ah, não, vem para mim que é a minha que vai salvar, em nome de Deus e Jesus. Não, é a minha que salva. Vem para mim que é a minha que vai te salvar, em nome. Todos eles usam o nome comercial, porque o nome comercial é Deus e Jesus. Por que Deus e Jesus? Porque é o Deus e Jesus implantado pelo sistema babilônico. Antíoco Epifânio foi um dos responsáveis em colocar esses nomes para serem adorados. E Antíoco Epifânio, quem foi? Antíoco Epifânio faz parte do sistema babilônico, do Império Grego, lá de Alexandre o Grande. Quando ele entra dentro do templo lá em Israel, montado num cavalo, ele leva uma estátua de Zeus, do Deus do panteão babilônico para dentro. E fala que os verdadeiros não vão ser adorados, porque quem for adorar o verdadeiro hebreu aqui, que é Yahusha, eles foram perseguidos e mortos. O próprio Mashiach, quando veio para esse mundo, irmão, ele foi perseguido e morto porque ninguém aceitou ele. E quem que matou ele, irmão? Foram os judeus junto com os romanos. E quem que é os romanos? Os romanos são aqueles, irmãos. Eu tenho aqui o estudo dos romanos, né? Vários estudos eu tenho da igreja, tudo, mas eu tenho um estudo maravilhoso aqui da história, né? Da história de um império romano, você entendeu? Mas tem vários outros documentos, você entendeu? Interessantíssimos, você entendeu? Que depois de Martinho Lutero nasce essa aqui, que é a Santa Sé, hoje conhecida como o clero do Vaticano, que é dona de trilhões, tem banco, tem tudo, irmão. E tem um clero aí formado de milhares e milhares, você entendeu? 60% desses dirigentes da Igreja Católica Apostólica Romana são comunistas. E não sei se você já leu sobre os vermelhos, o dragão vermelho. Procura saber quem que é o dragão vermelho, irmão. Comunismo. Está dentro dessa Igreja Católica, que é a mãe de todas as religiões. Ela é a mãe de todas as religiões, a Católica Apostólica Romana. Depois de Martinho Lutero, nasceu as filiais, né? As filhas. Eu tenho outros livros aqui de Martinho Lutero, mas eu vou mostrar isso aqui para você, tá? Martinho Lutero. Então, depois de Martinho Lutero, nasceu as luteranas, quando ele morre, e nasce todas as outras denominações, pentecostais, neopentecostal, evangélico, tudo que a gente chama de evangelismo, cristianismo, maçonaria, candomblé, afro, etc. Todas elas levam
o Jesusinho da cruz para ser adorado. Todas elas levam o Jesus da cruz para ser adorado. Porque o Jesus da cruz é aquele suíno que Antíoco Epifânico colocou lá no ano 167, antes do nascimento do nosso Salvador Yahushua Mashiach, dentro do templo lá em Yerushalayim, em Israel. Ele entrou de cavalo, ploca-toque, dentro do templo, foi lá no altar de sacrifício, tirou o cordeiro. Quem que é o cordeiro? Yahushua. Ele tirou, jogou por terra, escondeu esse nome da terra dos viventes. Jeremias 11:19. Eu era como manso cordeiro, você não sabia que todos aqui da humanidade, deste mundo aqui, tramavam contra mim. Tiraram o nome do meu pai, a árvore, e o fruto da árvore, o meu nome, da terra dos viventes, para que ninguém nunca mais lembrassem desses nomes. Quais os nomes que nós estamos falando? Dos verdadeiros nomes hebreus. Yau, Yud-He, Vav-He, Hashem, Yau, Yud-He, Vav-He, Hashem, Yau, Yud-He, Vav-Shin-Yai, Hashem, Yausha. Tá certo, irmão? Então esses nomes foram escondidos da terra dos viventes. Antíoco Epifânico colocou ali, ele profana o templo, ele coloca uma estátua de Zeus, de mármore lá dentro, e por decreto de lei, decreto de morte, imperador de Roma, da Grécia, na transição para Roma, do chifre pequeno, eles falam assim, quem adorar aqui o cordeiro vai morrer, tem que adorar o suíno. E quem é o suíno? Iesus, isto é, o suíno que vocês têm que adorar. E quem quis levar o nome morreu, foi perseguido e morto. Todos os profetas, todos os apóstolos, o próprio Salvador Yahushua Mashiach, todos morreram, foram decapitados, mortos, pregados no madeiro. Todos eles foram o quê? Martirizados. E até hoje, Israel, Yerushalayim, Israel, você entendeu? Todo aquele mundo árabe ali, você entendeu? Que contesta até hoje, o único que traz o nome até hoje são os israelitas, né? Lá em Israel, que no ano 70 da Era Comum agora, Tito, o imperador Tito romano foi lá e destruiu tudo e sumiu com o povo para o mundo. Eles ficaram como ciganos no mundo, esparramados no mundo, vieram para todos os lugares do mundo e eles, durante toda essa estadia deles sem pátria, eles foram perseguidos e mortos. Hitler matou, fulano matou, Beltrano, todo mundo odiava os judeus. Antissemitismo, você entendeu? Até 1948, quando na ONU, Oswaldo Aranha, ali que assinou o decreto também, para que fosse restituído o Estado de Israel. 1948. Aí eles voltaram novamente, você entendeu? Para Israel e aí se estabeleceram ali como um país, você entendeu? Como um Estado. E ali eles juntaram e veio aqueles povos que estavam perseguidos em todos os lugares do mundo, foram voltando para sua pátria, Israel. Em 1963 teve a Guerra dos 6 Dias, assim que eles chegaram já, todo mundo já queria eliminar todo mundo, porque era o objetivo, e é o objetivo do Deus desse mundo, Demiurgo, Deus desse mundo, matar todos aqueles que trazem o nome verdadeiro. Por quê? Porque o Deus desse mundo, esse mundo jaz no governo de Lúcifer Satanás. O governo do nosso Pai não é aqui nesse mundo, é lá na morada celestial. Então todos que carregam o nome dele, Yau e Yausha, aqui para esse mundo, são perseguidos para serem mortos. Tá? Então isso já está escrito, determinado. Por quê? Porque o próprio nosso Salvador, quando Lúcifer toma como possessão este planeta Terra aqui, quando se deu isso, Hamilton? Então, você que está lendo, estudando, Hamilton, que maravilha, né? A gente entender a verdade, irmão, porque aí a gente pode falar. Isso se deu no momento que o papai estava criando o Jardim do Éden, expulsou o demônio de lá, o Lúcifer, o querubim, anjo de luz, quando ele estava se rebelando com 1/3 de todos os anjos, que hoje nós chamamos eles de arcontes, anjos caídos, caíram tudo para o abismo e para a terra. Onde era esse abismo e essa terra? Não havia Via Láctea. Existe trilhão de Via Láctea, uma da qual está estabelecida o nosso sistema solar, aqui era um corpo celestial cósmico em expansão. E ele desceu para cá, expulso. E aqui nesse local, o nosso pai estava fazendo o Jardim do Éden. Para 1/3 dos outros anjos, 1/3 caiu com Lúcifer, 1/3 dos outros anjos ficaram neutro, e 1/3 restante ficou com o nosso Abba,
tomou partido com o papai, está lá na morada celestial até hoje. Desde o momento em que houve a rebeliação, eles já tomaram partido. Nós ficamos neutros, nós, todos os seres humanos que encarnaram neste mundo, desde Adão e Eva, até quando ele voltar. 6.000 anos é o percurso dado por ele, predestinado para que todos os anjos, milhões, milhões, milhões e miríades de anjos encarnariam aqui, passariam por um período para que depois fizessem um processo de expurgo e limpeza e aceitassem. Por quê? Porque ele deu esse livre-arbítrio para nós. Você se arrepende e aceita, através do meu filho, que é o caminho de voltar para casa, para a morada celestial. Arrependa, desliga desse mundo, aceita que ele vai resgatar-nos novamente para a morada celestial. Tá certo, irmão? Então é isso que aconteceu, irmão. Então, as denominações que hoje a gente conhece no mundo, começou pela Católica Apostólica Romana. Por que pela Católica? Porque foi lá no Concílio de Nicéia, através do imperador Constantino, que eles fundaram, eles criaram ali, irmão, a religião Católica Apostólica de Roma. Não existia religião. Papai nunca criou, nosso Salvador Yahshua Mashiach nunca criou. Ele tem ali que é a congregação, é um juntado de pessoas. Eu, quando encontro com outro irmãozinho meu que quer congregar em Yahshua, aqui na minha cidade só tem um, então a gente se encontra e a gente faz os nossos estudos, as nossas leituras e as nossas tefilás, orações, e nós cremos que ele está voltando agora novamente para nos resgatar. Antes da grande tribulação, antes que Lúcifer, Satanás, você entendeu? Projeta aí a malignidade que está determinada para ele fazer aqui neste mundo. Você entendeu? Então ele está já para se apresentar. Só falta o último sinal aqui, que é a reconstrução do templo. Aquele templo que foi destruído no ano 70. No ano 70, depois da Era Comum, depois que o nascimento do Mashiach, Yahshua, depois que matam ele no ano 30, você entendeu? Ele disse a Anás e Caifás, quando ele estava na parte de baixo da escadaria, e Anás e Caifás, o clero todo dos judeus que o mataram, pregado juntamente com os romanos. Então são essas duas sociedades, você entendeu, que estão ainda esperando aí, e as demais outras sociedades que faz parte do cristianismo, porque o cristianismo foi fundado pelos romanos, que ele colocou ali como uma religião, que todos teriam que seguir esta religião, porque ele unificou, porque ele viu que estava tendo divisões, ele falou, não, nós temos que unificar, acaba com tudo, e aqueles que não quiserem aceitar a nossa religião, o cristianismo, nós vamos matá-los. E aí colocou soldado para perseguir e matar, isso chama Inquisição, irmão. Quantas pessoas morreram martirizadas, irmão, levadas para as arenas, e onde as pessoas lá em Roma, no clero de Roma, junto com os imperadores, junto com aquele clero religioso, olhavam e falavam assim, aceita Jesus, aceita Deus, porque senão, não, o nosso é Yahshua Mashiach, nós morremos em nome de Yahshua Mashiach, daquele que vocês mataram pregado no madeiro. Mas eles copiaram um outro, que é do panteão babilônico, que é o Iessos, colocado lá por Antíoco Epifânio. A gente cansa de falar que Antíoco Epifânio, o rei Seleucida, você entendeu, no ano 167, ele entrou de cavalo dentro do templo, tirou o cordeiro, que é o nosso Salvador Yahshua Mashiach, o nome dele, e colocou um suíno em cima para ser adorado. Meteu um decreto de lei e falou, quem não adorar daqui para frente. Isso chama abominação da desolação. Muitos, dentro das religiões de hoje, irmão, quando lá em Mateus, quando o nosso Salvador Yahshua Mashiach falou e admoestou ali os apóstolos, o próprio Matitial, Mateus, ele escreveu lá em Matitial 24:15, capítulo 24, versículo 15, está escrito assim, nosso Salvador Yahshua Mashiach, se vocês quiserem entender, e para entender isso tem que ter sabedoria. Sem sabedoria você só vai ler e não vai entender, irmão. As Sagradas Escrituras, estas Sagradas Escrituras, e essas aqui escritas ali, pelo que tem o monopólio da Igreja Católica Apostólica, essa aqui é uma João Ferreira de Almeida, mas que tem, isso aqui é uma etíope, uma Bíblia etíope,
Você entendeu? Essa daqui é uma Jerusalém. Eu tenho várias Bíblias aqui, várias. Todas elas derivaram da latina, que foi escrita lá no Concílio de Nicéia, quando eles fizeram lá o cânon bíblico. O que é o cânon bíblico? Eles escolheram vários documentos, pegaram a Septuaginta da Grécia, que já estava pronta, pegaram todos os pergaminhos que eles, né? Todos os pergaminhos escritos pelos profetas, escrito por Enoque. Só Enoque escreveu 366 livros, irmão. Só Enoque. E vários outros documentos, pergaminhos de Judas, né? Os evangelhos de Judas, evangelho de Tomé, assim, Apocalipse de Adão, Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Enoque, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Paulo, Evangelho de Maria Magdalena, você entendeu? E todos os outros documentos ali que não foram, você entendeu? Classificados, porque eles consideravam aqueles documentos um tanto perigoso para a Igreja Católica de Roma, porque eles falavam muita verdade. Porque eles falavam assim, como o próprio Machia, quando andou aqui pelo mundo, disse assim: nós não precisamos de religião, a religião criada para os homens não vai salvar ninguém. Vocês não precisam ficar presos dentro de gaiolas, apriscos, por isso que chamou laços de passarinheiro. O que vocês têm que fazer, igreja, que ele sempre nos chamou, nosso igreja somos nós, igreja. Aquilo ali é um templo feito por mão de homem, de pedra, que eles colocaram o nome de igreja. Então vocês têm que participar de uma igreja. Então eles colocaram, há 1700 anos, vem falando que aquilo é igreja, que aquele monumento feito de concreto ali é igreja, que é ali que vocês têm que ir para receber. É ali que vocês têm que ir para escutar um padre falar para vocês, um pastor falar para um bispo falar para um presbítero falar para vocês, um apóstolo falar para todos eles designados por mão de homens. Coloca a mão na cabecinha dele e fala assim: a partir de agora, você, como fala bem, tem uma homilia bonita, consegue convencer bastante gente, a partir de agora você vai ser um apóstolo, um bispo, um padre, e você vai ter que juntar bastante gente lá, prender naqueles apriscos, e vai ficar doutrinando eles através de dogmas, catecismos, filosofias e ideologias, que eles vão gostar, você entendeu? E eles vão ser catequizados aqui, você entendeu? E vão ficar bitoladinhos nesses costumes nossos. E aqueles que quiserem contestar, assim como Martinho Lutero quis contestar, nós vamos expulsar ele daqui de dentro. Martinho Lutero foi expulso. Aí Martinho Lutero foi expulso, fez 95 teses, e aí criou lá também uma outra Bíblia, chama Bíblia Protestante. Isso aqui é protestante, essa aqui é protestante, essa outra de baixo de Tinlaiaia é protestante, todas elas são protestantes. Eu também comprei vários para entender. Mas aí o que a gente entende, tal mãe, tal filha. A mamãe é católica apostólica romana e as filhas são aquelas que nasceram de Martinho Lutero para cá. Todas elas. São mais de 6 mil nomes de denominações, uma diferente da outra. Uma protestante, uma é Deus é amor, outra é não sei o que lá, outra é Jesus para todos. 6 mil nomes. São 6 tipos de laços de passarinheiro para prender os nossos irmãozinhos que não têm o pleno conhecimento da verdade e eles gostam de buscar o alimentinho deles dentro da denominação através dos padres, que se fica colocando a papinha na boquinha dele. Come, filha, papinha, come. Pastor, come a papinha, filha. E eles não conseguem comer um alimento sólido sozinho. Ler as verdades do verdadeiro fundamento e ao Criador e do nosso Salvador Yahshua Mashiach, que vem transliterado dos pergaminhos, você entendeu? Sem contaminação, pergaminhos, você entendeu? Porque todos os documentos, até ali no Concílio de Nicéia, quando eles viram que aquilo era conveniente, ou isso é conveniente, a única coisa que nós vamos fazer, nós vamos pegar a história dos hebreus, nós vamos colocar aqui, que é uma história muito bonita, só que nós não podemos colocar que é Ial e que é Yahshua, porque o próprio Antíoco Epifânio já eliminou. Tem que ser Zeus, que é do panteão babilônico, e a Igreja Católica Apostólica de Roma faz parte do panteão babilônico. O que é o panteão babilônico? Começa naquela desfigura, daquela estátua que foi revelada por Daniel, quando o imperador Nabucodonosor teve aquele sonho que ninguém daquele mundo, daquela época, conseguiu revelar o sonho dele. Daniel revelou. E Daniel falou tudo o que iria acontecer
durante o Império Babilônico. E o Império Babilônico começou naquele tempo de Nabucodonosor, há 2400 anos atrás. E ele seria, você entendeu, o reino dos gentios. Ele se daria do momento que Nabucodonosor destruiu Israel e o templo de Israel, você entendeu? E aprisionou todo mundo, você entendeu? No cativeiro na Babilônia, e os outros eles mataram os judeus. Aqueles que se sujeitaram foram presos, e aqueles que não sujeitaram e não quiseram os deuses da Babilônia, eles foram mortos. Então, a história começou ali. Nabucodonosor, dali nasce o reino dos gentios, reino babilônio. E o reino babilônio tem toda uma história, irmão. Tem toda uma história. Começa em Nabucodonosor, depois vem os Medo-Persa, Ciro, depois vem Alexandre o Grande, depois vem o Império Romano, e finalmente, lá nos pés de barro e ferro, que é agora essa época que nós estamos vivendo, nós temos aí o Império constituído por Roma, o Vaticano, né? O Vaticano. Hoje quem manda no mundo religioso é esta mamãe aqui, por isso que chama ela da grande meretriz, a grande prostituta, onde todo o mundo inteiro vai lá dar benção, pedir benção para eles. Ó, vai nomear benção Vaticano, tem que ter a benção do Deus babilônico e do Jesus Cristo da Babilônia. Então, irmão, todos nós, milhões e milhões de irmãozinhos, só a Igreja Católica Apostólica de Roma tem filiado nela, batizou, que aceitou ela como mamãe, 1.400.000 almas que congregam na Igreja Católica Apostólica Romana. Aí você vai ver que tem o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, o espiritismo, maçonaria, mundo do candomblé, das feitiçaria, etc. Mas quando você vai ver, irmão, se você entrar, nesse vídeo aqui mostra muito bem, quando você entra dentro de um local que você chama macabro, você entendeu? Muitas pessoas falam, poxa, maçonaria, isso e aquilo, mas quem está lá agarrado na cruz lá? Jesus. Quando você entra num candomblé aí, no mundo que faz as feitiçarias, quem que está Xangô lá? É Jesus. O Jesus Cristo, o tamoizinho da cruz, da Babilônia. Quando se começou isso? Nós começamos lá quando o papai acabou. Deus extinguiu a humanidade toda lá em Noé, no dilúvio. Sobrou Noé, a esposa, Cã e a esposa, Sem, a esposa, Jafé e a esposa. 8 seres viventes. Mas da geração de Cã, tudo voltou novamente. Aqueles nefilim, aqueles anjos, aqueles demônios que estavam comendo gente, você entendeu? Matando e aquilo foram todos corpo físico, mas espírito não. Aqueles espíritos transvieram e estão até hoje aqui. Então nessa delação que está tendo lá daquele astro que morreu lá, você entendeu? Nos Estados Unidos, né? aquele ator lá, aquele bilionário. Então foi feita uma delatação, está o escândalo no mundo inteiro aí. Então quando reuniu a elite da pirâmide, a elite mundial, que detém o poder econômico, financeiro, religioso, você entendeu? Político, tudo, tá tudo na mão deles, eles que detêm, eles que ditam a regra da ordem mundial. Então ele fazia aquelas orgias, aqueles encontros lá, com bebês, com crianças, bebendo sangue, comendo gente, que é as mesmas características de antes de Noé. Quem são eles? Demônios, irmãos. Quem manda nesse mundo é demônios, Lúcifer. O demiurgo, Lúcifer, todo mundo abaixa, que todo mundo que está no poder e gostam de Mamon, o Deus desse mundo é Mamon, dinheiro, poder, status, prazeres, né? Você entendeu? Isso, as orgias. Então você está com Deus desse mundo. A pirâmide, o topo da pirâmide, que manda financeiramente, economicamente, politicamente, religiosamente, tudo. Estão tudo ali. Então, não pensa você que a tua igreja... Outro dia eu conversei com um parente meu. Ele falou, Milton, eu dou lá o dízimo, mas não quero saber para onde vai isso aí. E eu questiono, irmão, você. A gente faz aqui algumas atividades, né? Como se diz, a gente não pode estar falando, porque parece... E hoje, quando você vai fazer uma coisa justa, né? É errado. Quando você faz uma coisa maligna,
é prazeroso, né? Parece que tudo que não presta, que é da obra do Demiurgo, dos arcontes, hoje tem validade. Mas quando você está fazendo algo precioso, valioso, espiritualmente correto, tudo se mudou, irmão. Então o amor esfriará, a família se acabará, você entendeu? A espiritualidade, você entendeu? Então os prazeres do mundo hoje controla, porque o Deus desse mundo que decreta tudo isso, você entendeu? Ele é o maioral aqui. Então o nosso Pai e o nosso Salvador, o nosso Libertador, está na morada celestial. Aqui nesse mundo tem um governo, o governo de Lúcifer, Satanás. Tá certo, irmão? Então eu quero dizer para vocês, irmão, toda a história está dentro dos livros, você entendeu, de Enoque. A Igreja Católica Apostólica Romana e as outras que copiaram da igreja, porque quem nasce primeiro é a Igreja Católica Apostólica, não, faz 1700 anos, lá no Concílio de Nicéia, que foi criado a religião, o cristianismo, e foi ali que nasceu a religião, a Igreja Católica Apostólica Romana, criada por Constantino. Constantino criou a Igreja Católica Apostólica Romana, depois foi fundado. E por quê? Porque teve um racha, eles brigaram ali, se trucidaram. Quem? O clero da igreja, irmão. E eles se racharam. Aí ficou a igreja ortodoxa por um lado, você entendeu? Porque a gente pensa dessa forma e vocês, cristianismo, pensa de outra. Então vamos se dividir antes que a gente se mata. Porque é religião, irmão, é assim como política, é assim como entretenimento, assim como jogo de futebol, é divisão de pessoas. Para um não pensar igual o outro, é dividir para eles se degladiarem e se matarem. Por isso que está tendo guerra, porque o meu Deus é fulano, e o seu Deus, meu Deus é o Beltrano, e o seu Deus, meu Deus é o Cal, e a sua igreja, a minha igreja é ortodoxa, e a sua, a minha é católica, e a sua, a minha é protestante, e a sua, a minha é evangélica, e a sua, eu sou espiritismo, e a sua, eu sou... Então é um guerreando contra o outro. Tudo com o mesmo Deus, tudo com Deus e Jesus. Usam o mesmo Deus de Jesus, mas se matam por causa do Deus de Jesus. Guerra por causa do nome de Deus de Jesus. Que Deus é esse, irmão? Que Deus é esse nesse mundo? Que todo mundo sacrifica no nome de Deus. Matava vaca, boi, tudo em nome de Deus. Em nome de Deus, em nome de Deus, em nome de Deus. Você entendeu? Então que Deus é esse? Que gosta de comer carne e beber sangue. Assim como Baal, né, que é o Deus verdadeiro desse mundo, Baal, que é o próprio demônio, Lúcifer, ele que gosta disso. Então esses irmãozinhos donos do mundo hoje, da ordem mundial, que estão matando crianças, bebendo sangue, você entendeu? Fazendo um monte de atrocidades ali, e todos nós sabemos disso, irmão, porque o Deus desse mundo é do qual eles seguem, porque eles gostam do Deus desse mundo, que é o poder, dinheiro, mamão, ouro, tesouros, prata. 366 livros foram escritos por Enoque. Cadê eles? Por acaso você conhece algum? Me fala. Isso aqui são as Bíblias apócrifas, considerado lá no cânon bíblico pelo clero da Igreja Católica Apostólica Romana. Martinho Lutero ainda não tinha se rebelado, não. Martinho Lutero ainda fazia parte, você entendeu? Do cânon da Católica Apostólica Romana, criada por Constantino, por decreto. Aqueles que não aceitarem morrerão. Todos esses documentos aqui, no momento do cânon bíblico, foram retirados. Eles consideram tudo como apócrifos. O que é apócrifo? Estuda, irmão. Quais os livros que não estão dentro da Bíblia que você lê? Na Bíblia que você lê. Hoje a gente chama ela de João Ferreira de Almeida. Por acaso você leu o primeiro livro de Adão e Eva, Apocalipse de Adão e Eva? O segundo livro de Adão e Eva, livros do segredo de Enoque, livros da ascensão de Isaías, contos dos patriarcas, martírio de Isaías, Melquisedeque, narração do dilúvio, da epopeia, o testamento de Abraão, a assunção de Moisés, caverna dos tesouros, livros de Enoque, vários, testamento dos 12 patriarcas, sobre a origem do mundo, os livros dos jubileus, a infância do nosso Salvador e que nos trouxe a libertação e ao Mashiach. José de Arimateia, Evangelho pseudo de Matitial, da infância do nosso Salvador e ao Mashiach. Evangelho
pseudo de Tomé, narração sobre a infância do nosso Salvador Yahshua Mashiach, proto-evangelho de Tiago, evangelho de Maria Magdalena, evangelho de Judas, evangelho de Nicodemos, descida do nosso Salvador Yahshua Mashiach ao Hades, descida, evangelho de Bartolomeu, evangelho de Pedro, evangelho segundo Tomé, o Dídimo, excertos do evangelho de Maria, Agrapa, extra-evangelho, evangelho segundo Filipe, evangelho da verdade, evangelho de Valentino, ciclo de Pilatos, quando ele registrou tudo isso em Roma. Quando ele lavou as mãos, quando ele defragou ali a morte do nosso Salvador Yahshua Mashiach, relatórios de Pilatos sobre Yahshua Mashiach, a César Augusto em Roma, né? Correspondência entre Pôncio Pilatos e Herodes, carta de Herodes a Pilatos, o julgamento e a condenação de Pilatos, declarações de José de Arimateia, aquele que reclamou o corpo do nosso Salvador Yahshua Mashiach e que contém a causa dos 2 ladrões, cartas de Yahshua Mashiach, discurso sobre o domingo, apócrifos da Assunção, passagens da bem-aventurança da Virgem, diácono do ensino dos 12 de Daquê, e agora são os apocalipses que a gente nunca, jamais viu dentro da igreja que foi compilada ali no canon bíblico, que eles definiram que esses livros aqui não poderiam entrar. Porque se você começar a ler todos esses aqui, vocês vão ver, irmão, que vocês não precisam de igreja, de religião, vocês não precisam sustentar esse clero todo, vocês não precisam disso tudo, porque vocês têm acesso direto com o Pai, a igreja e o Pai e a igreja e o Pai e a igreja e o nosso Salvador e a igreja. Não precisa de interminar, nosso Salvador é a igreja, padre, pastores, depois vem em nós. Nós vai ter que ir na igreja para falar com o padre falar com o Salvador, aí o Salvador responde e ele fala com nós. Ô, meu irmão, larga de ser inocente, irmão. Larga de ser ignorante, larga de ser remitente, teimoso, filho pródigo que não quer entender que você tem acesso direto com o papai, não precisa de nada disso, sustentar esse clero, o dinheiro que você está sustentando essas igrejas, milhões e milhões e milhões que vão para o Vaticano, milhões e milhões que vão para a igreja, para o Banco do Vaticano, deveria ser gasto aqui na sua cidade, em Andradina. Nós estamos precisando construir lá na Camor, que esses mendigos que andam aqui na rua pedindo, bate na tua porta da tua casa, pô, dá um almoço, vai pra lá, vagabundo. Você entendeu? A gente recolhe eles e leva lá pra Camor. E trata deles, dá café da manhã, um lugar para eles tomar banho, você entendeu? Um lugar para eles tomar um café, um lugar para eles almoçar. Levamos a palavra para eles, você entendeu? Para que eles deixem de deixar esse corpo seu ser usado por Lúcifer, Satanás, pelos arcontes, demônios, da prostituição, do LGBT, da droga, da cocaína, você entendeu? De todo tipo. Não vai pensar você que tem dinheiro, irmão, que você é dono de bens, dono de empresa, tem avião. Tu é escravo de mamon também. Tu não dá do teu para ajudar o teu irmãozinho que está necessitado. Você olha para ele e fala, escória da sociedade. Ele é teu irmão, pedindo socorro. Está na dependência de Lúcifer, de demônios. Você entendeu? Como as igrejas aqui estão preocupadas só em você que vai lá e dá o dízimo. Deixa de dar o dízimo, eles excluem você de dentro da igreja, irmão. Deixa de começar a pagar, você entendeu? Aquela papinha que ele dá. Ele lê um capítulozinho lá e fica 2 horas fazendo um sermão de ideologia, disso, de prosperidade, disso e daquilo. Você fica ali, tá encantado, vem, tá doente, mesma coisa, cheio de depressão, vai na farmácia, compra tarja preta e dor de cabeça e demônio e doença e no sara. Ah, mas o padre rezou para mim, no sara. E no sara, irmão. Porque quem cura é Yahshua, quem cura é Yahweh. Você está entendendo, irmão? Então os apocalipses, onde estão os apocalipses para você entender a verdade? De Baruque, de Enoque, de Adão, Abraão, Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Elias, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Tomé. Cadê esses apocalipses que devia estar dentro da tua Bíblia para você ler, estudar e você entender a verdade para se libertar dessas apriscos, dessas gaiolas, desses cães gulosos que só quer dinheiro? Quanto custa um padre? Quanto custa um pastor? Isso depende do número de gente que ele tem dentro. Olha, que a gente sabe disso, irmão.
Não vai pensar, eu questionei, quanto custa um ornamentar uma igreja, uma tacinha daquela, isso, aquilo, energia, luz, prédio, manutenção de prédio, imposto, isso e aquilo, funcionário, tal, tal, tal. No mínimo, uma igrejinha dessas aqui custa aí 40, 50 mil reais por mês, ou até mais. Esse dinheiro, se estivesse fazendo, vamos fazer uma melhoria no asilo, vamos juntar aqui vamos fazer uma congregação de irmãos que quer fazer caridade, que não quer dinheiro, quer fazer caridade. Então, outro dia eu chamei os irmãozinhos para fazer parte da diretoria, você entendeu, da Camor, para fazer parte. Milton, que legal, fazer caridade, isso é gostoso. Aí no dia de fazer a reunião, falou, rapaz, minha mulher, irmão, eu tenho outras coisas para fazer, irmão. Eu falei, não tem problema, filho, papai vai resolver isso para nós vamos fazer. Nós vamos resolver isso devagarzinho, nós estamos fazendo devagarzinho, irmão. Levando comida na rua, de vez em quando vocês vê na praça, lá na rodoviária, chegam umas marmitinhas lá, é você que está levando? Mas eu vou ajudar esses vagabundos? Não importa, ele é seu irmão. Lá na morada celestial você vai ver ele, Lázaro, rico, Lázaro estava do lado de cá, com Moisés, e o rico estava do lado de lá, na fornalha. Viu essa passagem maravilhosa? O cara que é dono de fazenda, milionário, hoje ele tem o status de ser o mais rico da cidade. Tem tudo, todas as mordomias, avião, boi, fazenda, Aqui no mundo pode tudo, irmão, porque este mundo jaz no maligno, o governo desse mundo é Lúcifer, Satanás, e ele cansa de falar, cansa de bater, não junta seus tesouros aqui no mundo. Se você está juntando, reparte com seus irmãozinhos que estão necessitados, irmão. Não, mas você junta tudo para você se tornar o cara mais importante da cidade. Vamos falar com o fulano lá, que ele tem 4, 5, 6 fazendona, boi pra caramba, avião, janta, mordomia, correntoras de ouro. Daqui a pouco você vai embora desse mundo, irmão, dentro de um caixão, irmão. 3 dias você tá podre, irmão, mas teu espírito tá vivo, irmão. E o papai vai chegar e vai te chamar e vai falar o que você fez no período que eu mandei você para lá, para você ter um aprendizado. O que você fez nesse período encarnado nesse mundo? Aprendeu só a ganhar dinheiro, filho? Juntar tesouros, filho? Chamar seus irmãos de escória, filhos? E eles se perderam diante de demônios, filhos? Foram usados para prostituir, filho? Foram usados para usar droga, álcool? O que você fez para ajudá-los a sair desse mundo, filho? O que você está fazendo, filho, para tirar você e a tua igreja fazendo muro em volta para os mendigos não dormir, que é feio, filho, dormir na marquisa ali da igreja, filho? Então vamos fazer grade, filho. Mas ali tem um monte de sala aberta, vamos fazer uma casa de sopa. Não, mas não é interessante para a igreja ter esses mendigos comendo aqui na igreja casa de sopa, não. Não, a igreja tem que ficar adornada, pintada, bonita, com ar-condicionado, bancos de couro, etc. Tudo bonito para receber vocês, porque aqui dentro vocês vão receber aqui prosperidade, prosperidade, prosperidade. Aí os filhos lá fora, não, de vez em quando a gente faz uma campanha aqui, como? Aí o Vaticano vai mandar dinheiro para nós reformar? Não. O dinheiro que vai para os patrão não volta. Vai para boi, para fazenda, para avião, para negócios. Não. Nós vamos fazer uma campanha, vamos juntar todo mundo aqui da igreja, você traz 1 quilo, mas eu já não estou. Traz 1 quilo mais de comida, rapaz. Você não quer ir para o céu? Você não quer ganhar a salvação? Então você que tem que dar. Então nós temos que carregar nas costas o Estado, os vereadores, os secretários, os prefeitos, os padres, você entendeu? Os deputados e seus assessores, os governos e seus assessores, o Congresso e seus assessores, você entendeu? Os 3 poderes e o seu poder político, judiciário e legislativo. Todos eles e os seus assessores saem das nossas costas. Isso se chama jugo pesado. Nós que temos que sustentar todos eles, irmãos. Quando a gente busca justiça neles, a gente não acha. Não. Porque eles pediram o governo humano. Lá, você lembra dessa história? Você já leu sobre ela? Juízes, Josué, Juízes, Ruth,
1 Samuel, 2 Samuel, lê 1 Samuel, 2. Samuel foi queixar com o papai. Papai, eles não querem que eu seja o juiz deles. Eu estou fazendo aquilo que tu pediu para mim fazer para eles. A caridade, a bondade. Mas eles querem um governo humano, eles querem um rei. Homem que manda deles, não querem eu. E não querem tu, ó Yau. Papai falou assim, tá certo. Unge para eles Saul. E eles vão ver que é ser governado por homens. Vocês estão vendo aqui no nosso país, Brasil, hoje, 2026, o governo desse mundo, os judiciário, legislativo e executivo desse mundo, a carga que nós carregamos é só imposto, irmão. O cara vai ter que colocar mais 10 assessores lá para mamar, aumenta o imposto da gasolina, do alimento, do remédio, aumenta lá, temos que tributar. Tributa eles porque nós precisamos de dinheiro. Mas nós vamos ter que reformar a igrejinha nossa, tributa eles também, dá carnezinho para eles, se vira, faz quermesse, deixa eles fazer. O negócio é trazer dinheiro para dentro aqui, para as coisas funcionarem. Oxalá, se todos congregassem Iau e Auxa, somente ele, e todos quisessem fazer caridade sem olhar em financeiro, todo o dinheiro arrecadado administrado pela congregação de irmãos que não querem salário, querem realmente fazer a obra. Então ajuda um velho que está doente, uma cadeira de roda, uma doença, quebrou lá no hospital, vamos arrecadar, vamos juntar, para benefício da comunidade. Olha, os asilos, tem quantos velhos largados no mundo aí, você entendeu? Mas aqui na nossa cidade, vamos lá dar uma olhada no asilo. Mas os caras dos asilos lá, uns roubam, outros não sei o que, desvia, tal. Mas a comunidade deveria estar olhando. Você entendeu? Nós fazemos partes ali sem ônus nenhum, irmão. Tira da aposentadoria. Sabe da minha aposentadoria? Essa obra que eu estou fazendo sai da minha aposentadoria. Eu não quero salário. Outro dia eu manifestei com o governo aqui que deveria pegar alguns aposentados que quisessem fazer a bondade. Você entendeu? Para fazer gestão sem salário. Não precisava ter vereador. Um vereador custar o legislativo, o legislativo de Andradina, custa aí em torno, por ano, mais de 4, 5 milhões de reais. 4 vezes 5, 20, quase 20, no pleito de 4 anos, custa aí quase 20 milhões de reais. Esse dinheiro todo daria para construir obras de caridade, para creches, para as mamães, com alimento, para as crianças, com funcionário ali para cuidar, melhorar, você entendeu? O asilo, melhorar a Camenor, melhorar o Bom Jesus, melhorar a Camor, melhorar todas as escolas, a alimentação das escolas, você entendeu? Montar uma polícia mirim na cidade aqui para pegar esses jovens, em vez de aprender a fumar maconha, se prostituir, estava dentro lá, aprendendo a ser um profissional, aprender a ser um carpinteiro que está acabando, aprender a ser um pedreiro que não está tendo, aprender a ser um motorista de carro, aprender a ser um mecânico de automóveis, um mecânico de máquinas, né? Aprender a ser um eletricista predial, um eletricista, você entendeu? Aprender pintura, aprender artes, você entendeu? Aprender música, aprender tudo. Esse dinheiro todo que é desviado para vereador, para fazer o quê, irmão? Pergunto para você, o que um vereador faz? E se um vereador, praticamente a gente entende que ele não faz nada, e o assessor dele ajuda ele a não fazer nada. Então, precisava ir de um administrador sem vice, um administrador. Se pegasse um administrador igual hoje nós temos aqui, e ele não precisasse do salário, quão bom seria para o nosso município, todo o dinheiro arrecadado seria para fazer obras. Obras. Mas não, os cães gulosos põem o decreto, aumenta o salário para vereador, aumenta o salário para isso, aumenta o salário para aquilo, e imposto predial, imposto de multas, imposto disso, imposto daquilo, para pagá-los, encargos. Vocês estão entendendo o tamanho da bronca que nós estamos nesse mundo, irmão? Tudo faz parte do sistema, isso tudo é um sistema orgânico, mundial. Tem como arrumar isso? Jamais. Quando o papai saiu daqui, irmão, e deixou por conta do Império Romano,
do Império Babilônico, papai simplesmente desligou. Enquanto o papai estava aqui, espírito estava aqui, ele organizava. E aí o povo quis um governo humano. Ele falou, ah, vocês querem um governo humano, então eu vou ficar afastado aqui na minha morada só assistindo. Ele está no controle de tudo, irmão. Ele simplesmente escreveu um livro, esse livro está lacrado com 7 selos. Aqui, ó, o livro está lacrado com 7 selos. E nos finais agora, o filho dele vai vir e pegar esse livro da mão dele. Ele está sentado, o filho vai vir, vai pegar e vai estourar selo por selo. E aí ele vai abrir aquele documento e ele vai ler toda a história da humanidade, que em espírito já aconteceu, em espírito tudo já aconteceu, desde quando o Lúcifer caiu, até acertar as contas com ele, e aí vir a restauração do reino, em espírito já aconteceu. Só que da forma física, para que todos tivessem a oportunidade de vir para tomar partido, escolher, ou se fica ou se volta para casa, está acontecendo. Só que nós estamos nos finais dos últimos 6.000 anos. Daquele dia que Eva caiu, ele tirou eles da Nova Yalxalã, da cidade, e desceram aqui para o mundo na possessão de Lúcifer, começou a correr ano 1, ano 100, ano 1000, nós estamos na última semana, nos últimos 7 anos, para chegar ao final dos 6 milênios. Tá certo, irmãos? Vocês estão entendendo o tamanho da bronca que nós estamos enrolados? Então tem um monte de irmãozinho aí, irmãozinhos, que estão aí, tá? Então vai para o boteco, toma uma cachaça e fica discutindo, aprende de um cachaceiro, aprende do outro, aprende de um pastor, você entendeu? Que fez teologia. O que é teologia? Estudo de Deus. Então se ele fez estudo de Deus, ele está dentro da Babilônia, porque o Deus é o Deus da Babilônia. Eu não vejo ele discutir e falar em nome de Ial e em nome de Alcha. Porque o dia que ele falar em nome de Ial e de Alcha, aí nós vamos ver o fruto da árvore dele. Que fruto ele está dando? Para usar esse nome, Ial e Alcha, você tem que sair do sistema, irmão. Você não tem que ter mais agulodice por dinheiro, salário, poder, querer. Você tem que desviar. Cachaça, joguinhos, entretenimento, coisas que muitas vezes a gente, quando não tinha conhecimento, estava no mundo. Gostava de jogar um baralhinho com os amigos, gostava de tomar uma cachaçinha, uma cervejinha, gostava de tal, cobiçava, olhava, você entendeu? Isso tudo, meu irmão, você tem que morrer para tudo isso, desligar de tudo isso. As pessoas vão começar a olhar para você e falar, pô, o Hamilton mudou. Não é que o Hamilton mudou. O Hamilton está agora, irmãos, servindo a Ial e servindo a Yalcha. Vocês estão entendendo? É isso que está acontecendo. E isso chama-se mudanças. Você morreu para o mundo, isso chama imersão. Quando você morre, imersão espiritual. E aí começa a nascer e viver para Yahshua Mashiach. Levar a palavra dele, que é o que ele pediu. E todos são livres, porque tem um arbítrio, e o livre-arbítrio para escolher. Se quer ouvir e seguir, ou se quer ouvir e falar, isso aí é carga d'água, cara, eu vou ficar no mundo que tá tão bem, eu tenho minhas casinhas de aluguel, tenho minhas coisinhas, tenho meus negócios, tenho minhas coisinhas que eu pratico aí meio escondido, né? Atuo aí, legal. Eu tô milionário, cara, eu tô vendo um cara enforcado lá, eu vou lá e empresto e depois pego as coisas dele, fico mais milionário, porque ninguém fica rico. Porque meu pai, com 5, 6 anos, ele já trabalhava para sustentar minha avó. E ele sempre contou a história dele para nós, e essa história dele para nós nos foi foi um legado importantíssimo. Ele não entendia de religião. Nem minha mãe. Eram 2, em forma assim, de estudos acadêmicos, considerados analfabetos. E ele nos deu essa oportunidade de estudar, de fazer faculdade, de conhecer o mundo. Andamos pelo mundo todo aí, rodamos. E aprendemos, irmão, a verdade que nos liberta. Por isso, eu tenho essa incumbência de trazer para os meus irmãozinhos que ainda estão na cegueira espiritual, mas eu creio, porque eu vejo dentro deles a dificuldade que eles têm de sair do sistema, que vem narrando esse Deus e esse Jesus há 1700 anos. Como vai sair uma narrativa assim como o próprio Lula falou, que uma mentira contada, ela vira verdade, e ela vira verdade.
Uma narrativa mentirosa, você entendeu? Pragmática, você entendeu? Contada aí por uma sociedade que não estuda, que não lê, que não tem e não quer o conhecimento, o pleno conhecimento da verdade para se libertar, eles aceitam aquilo como verdade. Aquela mentira se torna uma verdade, e é verdade. E eles brigam e lutam e se gradeiam por aquela verdade contada por aquele líder que eles adoram. Então, aquele líder que eles adoram hoje aqui, espiritual, é Lúcifer, Satanás. E eles não têm entendimento, acham que não, que é o Deus. Mas atrás desse nome de Deus que ele colocou é Lúcifer, Satanás, irmão. O Deus desse mundo. E o Jesus na realidade, se você for pesquisar qual que é esse nome Jesus, foi Antíoco Epifânio que colocou em cima do altar no lugar do cordeiro o porco, o suíno. Então esse Iesus, que é o Iesus gregos, depois o latino, que depois do ano 1520, João Ferreira de Almeida, quando foi compilar, escrever Iesus do latim para o português, eles já tinham inventado a letra J, então ele tirou o Iesus e colocou Jesus, é o mesmo. Então todas as vezes que você fala assim, não, mas eu estou falando em nome do verdadeiro Criador, o verdadeiro Filho do Criador é Yahshua. Então todas as vezes fala, mas nome não tem. Nome não é porque eu estou falando em português Jesus, não. O nome dele não muda, irmão. Nome próprio, quando você vai para qualquer lugar, o seu nome é o mesmo nome. Se eu for daqui para a China, eu não vou chamar Xing Ling lá, Xing Xing, Ping Ping, Ping Pong. Meu nome vai ser Hamilton. Se eu for para a Inglaterra, Hamilton. Se eu for para o Japão, Hamilton. Meu nome não vai mudar. Como que é o meu nome aqui? Não, meu nome é Hamilton. Meu nome originário, que o meu pai e minha mãe me deu, registrado, você entendeu? É Hamilton Rodrigues Mendes. Tá? Então, o nome que o pai deu ao filho, o pai, o Todo-Poderoso, do cosmos, em expansão infinito, Yahweh, deu ao filho o nome dele, Yahshua. Então, não é difícil de falar Yahweh. Muita gente fala, como é difícil falar assim. Sim, para aqueles que não aceitam e não querem aceitá-lo. E ele disse, muitos, milhões de irmãozinhos não vão falar o meu nome, não vão querer se arrepender e aceitar o meu nome. Porque a porta larga, do qual o Jesus da cruz, o Tamuz, e o Deus da Babilônia é largona, todos querem aquilo lá, porque aquilo ali tem facilidade. Porque no governo do Deus desse mundo aqui, tudo se pode. Mas no governo do qual nós estamos servindo hoje, que é de Yahshua, nós podemos, e nós temos o pleno conhecimento de que tudo nós podemos sim fazer. Porém, nada disto desse mundo não nos convém. Por isso nós se desligamos do mundo. Quero passar aqui para vocês, irmão, que eu falei que ia passar aqui uma mensagem, mas eu tinha que fazer uma preliminar para vocês verem, né? Que é muito importante. Sem essa preliminarzinha, como que você vai conhecer a verdade e se libertar? Então vocês têm que estudar. Caminhos tem. Hoje a facilidade de estudar é grandíssima. Hoje você se forma até medicina dentro da tua casa. Você entendeu? Estudando dentro da tua casa com um computador na mão e uma ferramenta dessa que eu estou gravando aqui, um smartphone. Antes não, tudo era difícil. Hoje não, papai facilitou para todo mundo, porque todo mundo tem acesso ao conhecimento, à verdade e se liberta, mas muitas vezes a gente usa, muitos milhões de irmãozinhos usam essas ferramentas maravilhosas que tem aqui para ver pornografia. Tem gente que não dorme à noite vendo pornografia, estalando os olhos, mas quando ele vai ver alguma coisa, na primeira página ele já está dormindo. Lúcifer, meu irmão, não quer que você aprenda, irmão. Ele quer que você se entrega para as coisas do mundo. Então, quando o cara está no joguinho TikTok aí, ou está no Tigrinho, entendeu? Ou está vendo uma novelinha interessante, um filme, entendeu? Que tem lascívia, né? Que desperta nele desejos, né? Aí ele fica vidrado, madrugadas e madrugadas, dia, perde dia, o arroz queima na panela, o feijão queima lá no fogão, você entendeu? A casa fica sem arrumar o dia inteiro, você entendeu? A roupa toda suja, em cima da pia, cheia de louça sem lavar, mas ele está lá encantado, vendo as coisas do mundo, mundana, né? Ali, trocando mensagens, se deixando ser seduzido, e vai para os motéis, fazer suas lascívias, matar seus desejos. Não é, irmão?
Mas buscar a verdade, se libertar disso tudo, isso é difícil demais, porque a oferta do mundo é prazerosa, momentaneamente, sim, mas você crê que durante esse tempo de passagem que nós estamos por aqui, desde quando a gente nasce, jovem, adulto, velho e vai embora, é rápido demais. Chega no fim da velhice e você, puxa, perdi muito tempo, podia ter feito isso, podia ter feito isso, podia ter aprendido uma profissão, mas não aprendeu. Mas aprendeu a fumar maconha, aprendeu a ser homossexual, aprendeu a ser lésbica, aprendeu tudo, menos servir a Yau e Yalcha. Tudo você aprende no mundo, irmão, mas servir a Yau e Yalcha é difícil, é complicado, porque demônio não deixa os demônios desse mundo não deixam, irmão. E eu estou falando aqui para você porque se eu falar para você que quando eu tinha 14 anos, esses demônios me perseguiam e eu não sabia o que era, falava para minha mãe falou, filho, isso aí é pesadelo que você está tendo. E ele vinha no outro dia para me pegar esse demônio, esse arconte, esse Lúcifer, que era o próprio Lúcifer, eu via, mas ele não conseguia chegar perto de mim. Por que ele não conseguia? Porque eu já tinha projetos para mim, agora com 65 anos. Senão eu já tinha ido embora. Se eu não tivesse projetos aqui para falar aqui para vocês, para gravar aqui para vocês, eu já tinha ido embora desse mundo, irmão. Se o apóstolo Paulo desembarcasse em 2026 e entrasse em uma das nossas mega catedrais, ou assistisse a uma transmissão de ativação profética via satélite, ele não procuraria pelo bispo. Ele procuraria pelo diretor de operações. Ele não perguntaria sobre as almas. Ele perguntaria sobre o EBITDA da fé. Paulo, o homem que fabricava tendas para não ser pesado a ninguém e que via a igreja como sem salário. Orgânico, Paulo não ganhava salário. Encontraria em 2026 hoje todos os pastores e padres assalariados. Igreja Sociedade Anônima, Igreja com CNPJ. Ali não. Administrativo. Eles trocaram o ID pelo venda. Eles trocaram a unção pelo Ide e sirva e leva a mensagem. Não, vamos vender prosperidade. Traz todo mundo aqui para dentro do aprisco e aqui a gente vende prosperidade e eles vão pagar. O fiel não é mais um discípulo. Ele é um cliente com lifetime value que precisa ser otimizado. Nome bonito. O sistema de Roma usa o nome de Deus como uma marca registrada para vender conformidade social. A marca é deles. O nome de Deus. A marca é deles. Marca registrada por Roma. Comercial. Deus e Jesus. É comercial. Nas cartas de Paulo. É igual quando o cara fundou o McDonald's. Se você quer abrir na sua cidade, você paga um royalty. Então, se o cara quer abrir uma igrejinha aqui na cidade, você vai pagar um royalty. Você recolhe para você e pega um pacote e manda o Vaticano. Aí você pode usar o nome. Você está detectando a metamorfose da fé em mercadoria. Paulo não fundou filiais. Ele ativou o corpo. O sistema de 2026 não era templo, fundou franquias. Era a igreja viva. Ele gerencia consumidores. É hora de descobrir se você está sentado em um santuário ou em um showroom de conveniência espiritual. Você está sentado num santuário? Prepare-se. Aparecida do Norte e outras, que é um cassino de juntar dinheiro, milhões e milhões, imagina. Veja-se lá, quando você for Aparecida do Norte, veja se tem uma casa de sopa bancada por Aparecida do Norte, veja se tem um banheiro público lá bancado por Aparecida do Norte, veja se tem um alberguezinho bancado para aqueles peregrinos para dormirem sem pagar em Aparecida do Norte. Veja se tem, irmão. Alguém cujo currículo era baseado na sobriedade, no ensino e, acima de tudo, no hoje para dirigir, ser dirigente de denominação, você tem que ter um currículo, você tem que fazer um pós-doutorado, um mestrado em teologia, estudo de Deus da Babilônia, os Zeus. Aí você fica bom. Um palestrante de motivação corporativa. Ele não gasta mais tempo em oração e jejum pelas ovelhas. Ele gasta tempo em reuniões de planejamento estratégico e alinhamento de visão com o seu conselho reformar a igreja, comprar ar-condicionado, bancos,
fazer tais coisas, mas correr atrás dos necessitados, dos pequenininhos, dos que estão com fome, desgraçados na cidade? Prisioneiro, um homem açoitado, muitas vezes sozinho, mas ele abalava impérios. Em 2026, o pastor C.I.O. mede a sua unção pelo tamanho do seu patrimônio institucional e pelo número de colaboradores sob o seu comando. O sistema de Roma interceptou a Porque eles ganham comissão pelo número de fiéisinhos que eles conseguem colocar lá dentro. Se tiver 50, ele ganha, mas se tiver 100, ele ganha um pouco. Se tiver 1000, aí ele tá com um barco, carro, já tá comprando propriedade. E se tiver 10 mil igual? E se tiver 1 bilhão e 400 milhões, igual tem a católica, a mamãe? Tem banco, fazenda, avião, jato. Ele está administrando um portfólio. O motivo assustador desse capítulo é a hierarquia de resultados. Clero, o clero, o pai, o topo, entendeu? Cobra que os demais de baixo têm que... O sistema valoriza o fiel que traz mais recursos ou que tem mais conexões. Isso, aquele que paga mais. Nós vamos dar um dízimo de 100. Mal que dá o preço de 1000. Ô, você, irmão, vai direto pro céu. Você é o cara. Você já tá salvo. Se você der 10 mil ainda, aí sim, você já tem um terreno lá, na morada. É alguém que entende a linguagem da conformidade. Ele não vai profetizar contra o sistema de 2026, porque ele precisa do sistema para manter as engrenagens da sua empresa. Você acha que a igreja vai falar hoje, acorda, irmãos, sai dessa Babilônia que está levando vocês para a morte, sai dessas igrejas, sai dessas denominações. Você já viu aquele momento em que o próprio Mashiach disse assim, um reino dividido se destrói. O reino da Babilônia se dividir, se destrói, irmão. Então, quando a gente estava cego na política ainda, né, gostava. Então, quando a gente falava, poxa vida, vamos votar no fulano que vai melhorar, vamos votar no Beltrano que vai melhorar. Mas por trás dos bastidores, todos eles estavam rindo. Hoje a gente entende que todos eles comem a farinha do mesmo saco. Serve a vida do corpo. O sinal é claro. Se a visão da igreja exige que as ovelhas sejam sacrificadas para que o projeto do líder cresça, você está em uma empresa. O que é sacrificar as ovelhas, irmão? Roma tem os diretores. Sacrificar as ovelhas, irmão. Outro dia eu vi uma reportagem interessantíssima, irmão. Você que está assistindo, você que está ouvindo aí agora, presta atenção, irmão. Uma senhorinha, humilde, ganhava aí um salário mínimo. Você entendeu? Tinha ali suas despesinhas com remédio, porque era velha, com alimentação, cuidar de neto, você entendeu? Água, luz, comida, etc, etc. Não sobrava nada. E o pastor, na mente dela, através de homilia, através de persuasão, fez uma campanha lá que tinha que dar para a igreja lá R$400. R$400 por um pequenininho, irmão. Oh, meu irmão. R$400 se come o mês inteiro o alimento. Arrozinho de segunda, um feijãozinho, uma batatinha, uma latinha de sardinha, um macarrão, você entendeu? Um molho, você entendeu? Um alfacinho, um negócio. Você come o mês inteiro, uma pessoa, 2 pessoas come. Não, mas o pastor fez uma campanha e tinha que dar. E ela deu. No outro dia, ela não pagou a energia dela, cortaram a energia, ela ficou lá nos vizinhos. E os vizinhos sabiam daquela manobra que o pastor fez com ela, falou assim, pede lá pro teu pastor, pede ajuda pro teu pastor, pede ajuda pra tua igreja. Tua igreja não é para isso que existe igreja, irmão? Não é para isso que existe igreja, irmão? Para ajudar os pequenininhos? Ou não? Ou é só para comer? Para eles gozarem das mordomias? Ela foi lá. Não tem. Tem que fazer uma campanha aqui com os outros, ver se eles doam para vocês. Os outros falaram assim, não, filha, eu doei também. O outro, eu também doei, eu não tenho. Ela ficou sem energia, cara. Cães gulosos, pastores, padres. Vocês são cão guloso. Vocês vão pagar a conta, cara. Sabe por que vocês vão pagar a conta? Está bem claro em vários eclesiásticos, está claro em todos os momentos aqui. Paulo falou, você entendeu? Pedro falou, você entendeu? João nas cartas falaram, o próprio Yoshua Mashiach falou, nosso Salvador, nosso Libertador falou de vocês.
cães gulosos, que tem a chave na mão para entrar no reino celestial, mas não entram. Vocês estão trabalhando, você entendeu? Porque vocês são assalariados. Cães gulosos, isso se chama mercenário, cara que trabalha por salário. E vocês não levam o evangelho verdadeiro, vocês estão levando o evangelho da Babilônia, com nomes blasfemos, que blasfemam os nomes verdadeiros. E você, por acaso, pesquisou quando você fala Jesus, que você está chamando Yahshua de porco? Então todas as vezes que você fala, olha, em nome de Jesus, o verdadeiro Jesus, não, vocês estão falando em nome do porco. E se vocês querem achar que vocês estão chamando o verdadeiro, vocês estão blasfemando ele de porco. Em latim, porco, em grego, cavalo. Os servos ministradores. A verdade que o sistema tentou apagar é que o Espírito Santo não responde a organogramas corporativos. Paulo não reconheceria a liderança de 2026, irmão, é espírito. porque ela é previsível, Pai e nós e pai e nós e pai. Não precisa de corporação, de homens, de intervenções, nenhuma. O pastor real cheira a ovelha e a perseguição. O CIU de 2026 cheira a perfume importado e a contratos de publicidade. Os verdadeiros cheiram suor. E os que estão aí hoje na direção são aqueles padres bonitos, das unhas pintadas, cheirando perfumes. Entendeu? Falam bem, bom de persuasão, bom de homilias. O último aviso deste capítulo é: observe os frutos, não o faturamento. Em 2026, uma igreja pode ser bilionária e estar espiritualmente falida. O código de Paulo revela que a Igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Laodiceia, tu és rica, mas espiritualmente pobre, não tem espírito. Tu só tem dinheiro, riqueza, ouro, tesouro, gente, filactérios, tudo bonito, adornadas, com ouro. Você entra dentro de hoje do templo lá da Santa Sé, do Vaticano, tem que pagar para entrar lá tem que pagar para entrar. Você entendeu? Ah, mas eu vou lá fazer aqui na Senhora Aparecida aqui, tem que pagar para entrar, dízimo. Você paga para encostar seu carro, você paga para mijar, você paga para beber água, você paga para ir. Tudo é pago. Tudo é pago. Por quê? Porque eles administram tesouros, riquezas, laodiceias. A última começou na Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esta que o Paulo está falando, a rica, a milionária, dono de banco, dono de fazendas, dono de aviões, helicópteros, dono de boi, fazenda, todos os donos dessas igrejas, donos, porque elas têm donos, toda igreja tem donos, toda igreja tem dono. Toda igreja tem dono. Não sei qual que você participa. Ah, mas eu sou espiritismo, tem dono. Ah, eu sou da maçonaria, tem dono. Ah, eu sou da Católica Apostólica de Roma, tem dono. Eu sou da Católica Ortodoxa, sei lá, de Constantinopla, tem dono. Ah, eu sou da Edir Macedo, tem dono. Eu sou do apóstolo tal, tem dono. Todas têm dono e todos são ricos. Nossa glória é a cruz. Se o seu líder evita o escândalo da cruz para manter a boa imagem da empresa no mercado, ele já não segue o Cordeiro. O arquivo foi aberto. O CEO quer o seu engajamento. O pastor quer a sua vida no altar. O que o papai pede para nós, cara, o nosso Salvador pede, é que você se arrependa, só isso. Aqui nesse mundo, irmão, a única coisa que ele pede para nós, arrependa, filho. Arrependa disso tudo que você andou fazendo. Eu não vou colocar na balança o período seu de ignorância. Jamais imaginar, eu te amo. Eu quero te resgatar desse mundo em qual você está atolado. Filho pródigo, você está no meio dos porcos, comendo lavagem com os porcos. O sistema babilônico, religioso, político, financeiro, você está dentro desse mártir de demônios, liderados por demônios.
Eu quero resgatar você. Arrependa, sai e volta que eu te abraço, filho, e trago você para casa. Eu só quero isso de você. Eu não quero nada de vocês, nada, nada, nada. Sacrifício, sangue, nada. Ouro, tesouro, nada. Eu só quero que você larga tudo isso, filho. Arrependa e me aceita. Aceita Yahshua Mashiach. Só o que ele pede para nós. É só, isso tudo tem um valor impagável. Todo o dinheiro juntado no mundo por todos os bilionários, por Lúcifer, Satanás, não vai conseguir salvar nem ele. O governo desse mundo, Lúcifer, ele vai ficar, é o primeiro que vai pro Hades pagar a conta. E depois todos os discípulos dele, todos aqueles que trabalharam para eles e todos aqueles que estão seguindo ele, são milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. Depois eles vão fazer o Armagedon, eles vão ficar com ódio tão grande, vão falar assim, vamos guerrear e vamos tomar o poder dele. Não existe isso, irmão. Já está predeterminado como é o fim, já está escrito em Apocalipse como vai ser o fim, irmão. O próprio Lúcifer vai vir aqui para intimidar-nos, nós que estamos levando o evangelho verdadeiro para vocês. Não é o evangelho da Babilônia com o nome de Deus, de Jesus, o verdadeiro evangelho com o nome de Yahshua. Tem as metas. Você tem o chamado. O segundo sinal de que a sua igreja se tornou uma empresa em 2026 é a obsessão doentia pela conveniência do cliente. Paulo, em suas cartas, falava do escândalo da cruz, algo que tropeça o orgulho e incomoda a carne. Ele não estava preocupado se os gálatas achavam a mensagem pesada ou se os coríntios preferiam um discurso mais suave. Em 2026, o plano de Roma é o marketing do conforto. O sistema de Roma interceptou a liturgia para transformá-la em uma jornada do usuário, UX. Se cada detalhe do seu culto, desde a iluminação fria de LED até o aroma da recepção e a duração milimétrica da pregação, é desenhado para que você não sinta nenhum desconforto existencial. Então tem todo um ritual. Irmãos, eu tenho amigos meus que se tornaram pastores, você entendeu? A escolha dele, ele é livre para fazer o que ele quer da vida, né? E eu me coloquei a estudar e buscar o entendimento, a verdade, dentro do hebraico, porque é lá que se deu o início de toda a história da humanidade. Nós temos aqui, você entendeu? A história dos hebreus, toda a história dos hebreus. É um livro mais ou menos de 1800 páginas, tá? História eclesiástica, entendeu? Todas as cartas de Paulo, tem uma coleção aqui, todas as cartas de Paulo, né? Paulo para todos, você entendeu? Eu tenho aqui a Septuaginta, tem toda a história aqui de Roma, toda a história eclesiástica, você entendeu? Que é de Eusébio Cesareia, do ano, Igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, até quando Constantino, ela foi aqui, ó, que é a igreja primitiva, a igreja que seguia Yahshua, e ela foi o que? Sacrificada aqui. Foi quando Constantino entrou, você entendeu? E a partir daqui, você entendeu? Dessa história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, eles criaram ali o cristianismo. E todos aqueles, isso aqui nós estamos falando da história dos romanos, dos israelitas, aliás, dos israelitas, não dos romanos. Dos romanos nascem daqui para frente, de 340 para frente. E aí eles criaram o quê? O cristianismo e criaram a Bíblia, uma Bíblia. Isso aqui tudo foi queimado e o povo que estava levando essa mensagem foi mortos. Foram para as arenas dos Césares para alegrar o povo das religiões romanas. E aí eles criaram essa Bíblia e aqui ficou no monopólio da Igreja Católica Apostólica Romana, escrita em latim. Depois, Martinho Lutero veio e transcreveu do latim para o alemão, e depois todos têm o acesso hoje, mas a cópia é da Igreja Católica Apostólica Romana. Quem detém o monopólio religioso é a Igreja Católica Apostólica de Roma, você entendeu? Depois que Martinho Lutero, né, fez, você entendeu, ele protestou a Igreja Católica das inquisições que eles faziam, das vendas de indulgências, de um monte de outras coisas que eles faziam. Ele olhou aquilo tudo e falou, isso aqui é coisa demoníaca. E isso se deu na igreja de
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes. Quando Martinho Lutero protestou e era para ele colocar os nomes verdadeiros, tirar o nome de Deus, tirar o nome de Jesus e voltar com os nomes verdadeiros. Por isso que ele falou assim, você, a igreja de Tiatira, você começou a fazer a limpeza, a purificação, porém não concluiu. Não concluiu por quê? Porque continuou, se entendeu, com o nome de Deus, Jesus. Então não concluiu, irmão. E isso vai ser concluído agora, nos finais da era da igreja. Então, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A igreja de Filadélfia vai ser o quê? O pequeno remanescente, você entendeu? Que não, você entendeu? Se venderam, que hoje aceitaram, você entendeu? O verdadeiro nome de Yahshua e Yahweh, nosso Abba e nosso Salvador e nosso Libertador Yahshua Mashiach. Igreja de Filadélfia. Você não está em um santuário. Você está em um showroom de entretenimento espiritual. É o que a gente vê nas igrejas, qualquer uma hoje, é batuque, é som, guitarra, metal, sopro, você entendeu? Mulheres, meninas dançando lá na frente, outras, você entendeu? Vestidas de formas atraentes, né? Que a pessoa vai lá, olha aquelas belezas, corpos bonitos, realmente, né? Corpos bonitos, você entendeu? E eles concentram naquilo. Naquilo. E o evangelho? Não, o evangelho virou o segundo plano. O primeiro plano é entretenimento. Atrair as pessoas para dentro e fazer o que elas gostam de ouvir. Não é o evangelho que eles querem. O resgate. Sai dela, povo meu. Não é que eles querem isso. Eles querem ficar dentro dela, povo meu. O que o sistema de 2026 deletou da sua percepção é que a verdade não é user-friendly. Paulo ensinava que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. Na Igreja Empresa de 2026, a espada foi trocada por um travesseiro de plumas. O sinal número 2 é quando a mensagem é filtrada por algoritmos de aceitação social. Se o seu pastor evita falar sobre pecado, juízo ou renúncia para não ferir a experiência do fiel. Imagina lá eles contentes com o que é fornecido a eles ali dentro de uma denominação. O pastor vem falar que você tem que se arrepender, se desligar do sistema, dessas coisas do mundo. Você que está bebendo, você que fuma, você que está discutindo com a sua família, você que sai aqui da igreja, de repente você está cobiçando a vizinha, uma menina nova, você dentro da tua empresa praticando, você entendeu, furto, roubo, ou a inimizade, o conflito, o ódio, a mágoa, a inveja, a cobiça. Não, isso tudo machuca aquele que está dentro do mundo, irmão. Isso tudo vai de encontro àquele que vai falar assim, vou sair dessa igreja e vou procurar outra. Vou sair daqui porque aqui é muito duro, vou procurar outra. É assim, por isso que tem 6.000 cubículos, apriscos, para você escolher naquele que você se adapta, aquele que fala as coisas que você gosta. De repente a pastora ou o pastor, né, que te leva você para um quartinho para você se confidenciar com ele, é um pastor bonito e você está querendo se confidenciar com ele, falar algo, para sentir algo. Não é assim? De repente vira notícia, olha o pastor e a pastora, né, se envolvida com as ovelhas, comendo as ovelhinhas. O mundo cruel. E causar um churn, abandono de membros. Ele está vendendo um produto defeituoso com uma embalagem bonita. O sistema de Roma quer que você consuma Deus como se estivesse assinando um serviço de streaming. Se o conteúdo te desafia demais, você cancela a assinatura. O motivo assustador desse capítulo é a dopamina religiosa. Homilia. Em 2026, a tecnologia de palco é usada para simular a glória de Deus. Eles criam picos emocionais através de frequências sonoras e jogos de luzes sincronizados, fazendo você acreditar que teve um encontro.
Tem denominação que está parecendo boate. Tem denominação que está vendendo até showman, barman. Tem denominação, irmão, para atender os clientes. E os clientes, quando vão lá, pagam. Assim como você vai para uma boate, né? Vai para um show, você paga. Então, quando você vai para uma denominação que te dá esse prazer parecido, showman de luzes, jogo de luzes, som metálico, né? Dançarinas e tal, você paga também. E chama isso de dízimo. Encontro com o espírito, quando na verdade teve apenas um estímulo neuroquímico de alta performance. Paulo veria isso como a sedução de palavras persuasivas, que ele tanto desprezava. O plano de Roma é garantir. É o que eles aprenderam hoje, irmão. Os padres, pais de igrejas da denominação católica apostólica de Roma ortodoxa e os das protestantes, todas elas. Showroom, né? Igrejas bonitas, você entendeu? Batuques bonitos, jogos de luzes bonitos, bancos bonitos, ares condicionados, você entendeu? É isso hoje, que prende milhões e milhões e milhões e milhões. Permitir que você saia do prédio se sentindo energizado, mas nunca santificado. Tem uma diferença muito grande, né, irmão? Realmente. Quando você vai aí, de fato, aprender o evangelho espiritual, você entendeu? Você está buscando o que? A sua santificação, buscando o que? A sua melhoria espiritual com o nosso Pai, a conexão espiritual com a fonte de energia cósmica. Não, mas você vai por um local do qual foi preparado para você se sentir ali um prazer momentâneo. Você entendeu? Uma homilia que satisfez você momentaneamente. Uma persuasiva palavra de um padre que tem um domínio de locução. Precisa que o cliente saia satisfeito para que ele volte na próxima semana e consuma mais. O reino precisa que você saia quebrado para que a luz de Cristo brilhe através das suas fendas. Por que esconderam isso de você? Porque se você souber que o conforto é o anestésico da alma, você começa a buscar o fogo que queima. Em Por que esconderam 2026, isso de você? a matrix religiosa quer que você confunda bem-estar com salvação. Paulo, porém... Vocês estão entendendo, irmão? O chamado, irmão. Isso que nós estamos falando para você é chamado. O papai está chamando através daqueles que estão semeando o evangelho, irmão, o verdadeiro evangelho. Dentro das denominações, dentro do sistema babilônico, pelo Deus desse mundo, que é o topo, o mamon, o governo, e todos aqueles que estão hoje mamando do mamon financeiramente, todos, o sistema todo, irmão, religioso, econômico, financeiro, tudo. Eles querem sentir prazer momentâneo, prazer, irmão, casa boa, carro bom, status, está na mídia, você entendeu? Falando lá sentado, você entendeu? É isso que eles querem. Quando tem um programa deles aqui, eles falam, mete o dedo aí no like, para isso monetiza, isso me dá dinheiro, isso, você entendeu? Dá orgulho para ele olha lá, tem 5, 10, 400 mil, isso mexe no ego dele, no autoestima dele, ele fica motivado, você entendeu? Em persuadir mais ainda, aí ele vai estudar para conseguir trazer muito mais gente ainda, seguidores dele, são todos meus seguidores, e batendo as portas espirituais do teu coração, e você, filho pródigo, nem atenção dá, nenhuma atenção dá, porque não lhe convém agora nesse momento, não te convém, irmão, mas chegará o dia, e o dia está chegando. Nós não vamos passar de 7 anos não, irmão, presta muita atenção, por isso que nós estamos intensificando, irmão.
E o papai está intensificando, não através de todos aqueles irmãozinhos que estão hoje gritando, irmãos, semeando e gritando para você: abra teu coração espiritual, veja a verdade que te liberta, irmão, abra teu coração espiritual e olhe para a verdade que te liberta, irmão, desse sistema maligno que está fechando você dentro, enclausurado dentro de um sistema, esse sistema maligno, irmão, que te prende, te usa. Papai não quer te perder, mas você é livre para escolher. Papai não quer te perder, mas você é livre para escolher se você vai ficar ou se vai voltar para casa. Via o sofrimento por Cristo como um privilégio. O sinal é claro. Se a sua comunidade foca mais em ter um estacionamento impecável, um café gourmet e poltronas de cinema, do que em ter um altar de intercessão e missões perigosas, o foco mudou da cruz para o consumo. Roma tem o design de interiores. O herdeiro tem o tabernáculo no deserto. A verdade que o sistema tentou apagar é que o evangelho real é um confronto, não um carinho no ego. Paulo não reconheceria a Roma de 2026, porque ele veria uma religião que tem pavor de ser impopular. O testamento escondido revela que o verdadeiro... As denominações, irmão, se escutou aí o que Paulo, né? Essas denominações têm pavor de ser impopular. Elas têm que ser popular para atrair a maior quantidade. As portas dessas igrejas são largas, abertas, irmão. Todo mundo, milhões, seguindo e entrando nessas portas. Enquanto o nosso papai fala que a nossa congregação, nós não temos altar, é direto com o papai, é como se estivesse no deserto. Não tem ninguém. Por quê? Todo mundo está seguindo aqui, ó, Roma, Roma, Roma. Todos os caminhos aqui nesse mundo levam a Roma. E o único que leva de volta para a morada celestial é Yahushua Mashiach. Arrependa e aceita Yahushua Mashiach, porque só ele é o caminho, só ele é o verdadeiro, porque o falso está no lugar dele. Ele foi escondido da terra dos viventes, Jeremias 11:19. Ele foi escondido da terra dos viventes e foi colocado um outro no seu lugar. Daniel 8, 12, 13, 14. 1 Macabeus 1, 54 a 64. Foi colocado um outro no meu lugar. E este outro, Mateus 24, 15. Abominação da desolação, que está sendo adorada no meu lugar. E meus filhinhos cegos, doutrinados, não conseguem ter o entendimento da verdade. O engajamento espiritual acontece no arrependimento silencioso, não nos gritos coreografados de uma plateia estimulada. O plano de Roma é te manter em uma bolha de positividade tóxica, onde tudo é vitória e ninguém fala da morte para o mundo. Se o seu ambiente religioso é apenas um copiar e colar de uma convenção corporativa de sucesso, a essência foi deletada. O último aviso deste capítulo é: não confunda a luz de palco com a glória do Senhor. Em 2026, o sistema vai te oferecer o máximo de conforto para que você nunca deseje o céu. O código de Paulo revela que fomos chamados para ser soldados, não turistas de resort gospel. O arquivo foi aberto. O UX quer que você dê like na experiência. O Espírito quer que você entregue o seu eu. Irmão, para encerrar, eu creio que você entendeu. Você que ficou até agora no final, 1h30, 1h33. Aqui, nos esforçando, irmão, para trazer a mensagem verdadeira do Evangelho verdadeiro, que está em hebraico, não está nas Bíblias de Roma. 1, 2, 3. Vou colocar aqui, ó. 4. Tudo Bíblia, viu, irmão? Tudo. 4, 5. King James. 6. Vou fazer uma pilha aqui, né? 6. Jorge Cerulho.
Você entendeu? 7. Aqui, ó, isso aqui é uma pilha só de Bíblias, irmãos. Você entendeu? Enquanto a verdade só está em uma só. E em todas as outras demais que foram tiradas, consideradas apócrifos. Você entendeu? É só estudar, irmão. Tudo aqui é para estudar e aprender. Então a oportunidade, irmão, a oportunidade está na tua mão. Ainda há tempo, irmão, pouco tempo, mas ainda há, para você encontrar a verdade e se libertar desse sistema maligno religioso. Você que questiona, você que está aí, você entendeu? Com aquela filosofia de sabedoria de boteco, sabedoria que você pega aí de um pastor que foi ungido pela mão de um outro, e do outro pelo outro, e do outro pelo dono da igreja. Vamos dar um exemplo aí. Edir Macedo colocou a mão e falou: agora você vai abrir uma igrejinha para você, você vai ser pastor. Aí você vai abrir uma filialzinha dentro da sua cidade mesmo. Vamos fazer o cerco aqui para ninguém entrar, para nós só ficar entre nós ganhando dinheiro. Então você já nomeia o outro, você agora vai ser pastor. Você entendeu? É isso, irmão. Nosso papai, nosso Abba Celestial, não existe isso, irmão, para nós não. Nós congregamos, o irmão está com necessidade, nós vamos lá visitar ele. O irmão está com fome, nós vamos levar o alimento para ele. O irmão está lá em tal lugar, nós vamos ver aquele que precisa, junta. Só que as pessoas, irmão, infelizmente, estão pregnadas aí dentro das denominações, você entendeu? Enriquecendo os donos das igrejas. Esqueceram de ajudar o teu próximo, esqueceram de resgatar o teu irmão, o teu próximo. Então fica aí o aviso, a mensagem para vocês, irmãos. Vamos nos reunir em nome de Yahweh, em nome de Yahshua Mashiach, para que a gente realmente possa nos preparar, porque ele está voltando, irmão, para nos resgatar aqui desse mundo, assim como ele foi bem claro quando disse: Lúcifer veio e semeou o joio, que é Caim, que veio do útero de Eva, e o nosso papai semeou o trigo. O primeiro que foi semeado, Abel, foi morto, mas depois a linhagem de Sete veio. E estas sementes estão agora maduras para ser colhidas. O joio que foi semeado e o trigo que foi semeado. E todos nós sabemos, irmãos, que o trigo, muitos deles estão contaminados. Então, na hora de peneirar, aquela semente podre, xoxa, vazias, essas vão ser sopradas da paneira para fora. Só vai ser recolhida aquelas que estão boas. Você entendeu? Aquelas que realmente são as vencedoras, vão ser colhidas. E milhões das outras vão ficar seguindo o joio neste mundo. Que o papai nos proteja sempre. Que nesse momento de tanta dificuldade, que ele mesmo disse que nos finais dos tempos, se eu não abreviasse isso tudo, até aqueles que estão me seguindo serão engolidos, serão enganados, para cair nas armadilhas dos laços dos passarinheiros desse demônio Lúcifer. Então nos proteja disso tudo, ó Yahshua Mashiach, que a nossa mente volte somente para ti, em glória, em tefilá, em emuná, assim seja. Que nossos irmãozinhos, que essa semente que nós estamos semeando agora, possa cair no teu coração fértil, teu coração fértil, não contaminado, irmão. Afasta um pouquinho, estuda um pouquinho, para você ter o pleno entendimento. Assim que você começar a querer procurar, Mateus 7,7, as portas se abrirão, ele virá e te proclamará e te revelará. Assim seja, irmãos.